Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET e para o site tvitap.com.br. Repetindo, tvitap.com.br. Você que está nos assistindo aí, mande suas perguntas, mande suas questões, mande suas sugestões para o programa. E hoje, sexta-feira, 31 de maio de 2013, sexta-feira fria, final de semana fria em Itapetininga, média segundo o clima-tempo de 15 graus. Recebo aqui a visita do meu amigo, professor Geraldo César. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Itapetininga. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar no seu programa e é a primeira vez, né, Maurício? Que eu tô primeira vez comigo aqui. Olha, e parabéns, porque realmente o telescópio melhorou muito com a tua apresentação, com a tua, a forma de você, da sua imparcialidade, dos seus comentários. Parabéns. Parabéns à TVI também por ter contratado você. Estou fazendo um bom trabalho. Obrigado, Geraldo. Mas antes de darmos continuidade a esse bate-papo hoje aqui com o professor Geraldo, vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já já. Arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacreto. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Tá todo mundo dizendo que a Stile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Stile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou! Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Stile, tá na rua. Voltamos, Itapetininga, para mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando que o nosso programa tem o apoio do Café Santo André, Bolsacreto, Plano Familiar Camargo e Lojas Stile. Geraldo, hoje vamos conversar sobre política, meio ambiente, educação, que são as suas áreas de atuação aí. Por onde você quer começar? Vou deixar, já que você é um dos grandes amigos que eu tenho aqui, vou deixar você escolher a área que nós vamos começar a conversar. O meu campo mesmo é a educação, né? Sou um apaixonado ainda e acredito, por maiores que sejam as dificuldades que nós enfrentamos no campo educacional, que no campo das políticas públicas em geral, não só a educação, mas o meu campo é a educação. Dá uma vontade para passear um pouco com a educação, então, nesse diálogo. Sim. Geraldo, hoje você também é coordenador lá na escola Fernando Prestes, uma das escolas mais tradicionais aqui da nossa cidade, Quais são as dificuldades, seu coordenador? Como é que está sendo essa nova empreitada na sua vida? Maurício, eu falo para os meus colegas, que eu tenho 20 anos de militância no magistério, e que não sabia o que era uma escola antes de entrar na coordenação. Sabia o que era uma sala de aula. Agora, o que é uma escola é uma outra aprendizagem, é um outro momento. Olha, realmente é um outro universo dentro da própria escola, Se bem que toda essa estrutura existe para que as coisas funcionem em sala de aula. Mas eu não tinha ideia da estrutura, da parte do sistema em si, Olha, e sinceramente, eu acho que poucos professores têm essa noção, Porque com 20 anos, eu estou falando, não sabia, com 20 anos eu não conseguia vislumbrar o que era a macroestrutura, E eu acho que ainda estou longe de vislumbrar, eu ainda estou entendendo o que é nível de diretor, o que acontece em nível de diretoria de ensino, que eu também não compreendia, tem muito ainda a aprender, E aí eu fico pensando, a nível de Estado, Como é que as coisas acontecem, Quer dizer, o sistema é gigantesco. O sistema é gigantesco e a gerência desse sistema
a gerência política desse sistema, dá sim pano para muita discussão, mas também requer mais conhecimento de causa das pessoas que se propõem a fazer esse debate, sem dúvida. E o que é uma escola? Você falou que não sabia o que era a parte organizacional de uma escola. O que é? Olha, na prática, a parte administrativa é basicamente mediar conflito, para que esse conflito não chegue dentro da sala de aula, tá? E venha a desfocar o trabalho de sala de aula, que é o nosso objeto final de trabalho, né? De fato, toda essa estrutura existe para que de fato a educação aconteça. E o local em que ela acontece é dentro da sala de aula. Agora, vamos dizer, o apoio logístico para que uma sala de aula funcione, meu Deus, é gigantesco, é um excesso de normatização, né? A equipe que exige, tanto dentro da escola como fora da escola, é muito grande, tem que estar em sintonia e às vezes as coisas acontecem meio que assim, de forma... não sei ainda. Ainda estou aprendendo, estou sentindo. E olha, e assusta, viu, meu? Assusta? Assusta. Por exemplo, quais foram as dificuldades que hoje você vê na parte administrativa que antigamente você não enxergava? Olha, a escola é um para-raio social, cara. Para-raio social? É um para-raio social. Atrai. Eu acho que todos os conflitos que acontecem na sociedade, tá? Né? E esses conflitos, geralmente, quem acaba estourando sempre no elemento mais frágil dessa corrente, que é a criança, que é o adolescente, e lá, como é um centro de criança e de adolescente, né, tende a se tornar. Ou seja, a clientela da escola, ela, na verdade, está denunciando, mesmo que de maneira inconsciente, muito mais de maneira comportamental, toda a pressão das tensões sociais que acontecem fora da sociedade. Seja na estrutura familiar, seja na estrutura econômica, seja na estrutura... Sabe, fazer essa leitura é difícil, porque você nem sempre, por mais educador que você seja, nem sempre você consegue entender, traduzir a linguagem, né? Essa linguagem corporal, essa linguagem simbólica que gera os conflitos dentro da escola, né? Então, quer dizer, você acaba trabalhando muito mais no sentido de remediar situações do que prevenir situações, né? O papel hoje do professor, então, vai além de ser educador? Não deveria ser além de ser o educador, né? Quando a gente fala, a educação, nós temos 3 tipos de educação que eu acho que nós devemos estar focando. Nós não podemos ficar misturando essas 3 formas. Nós temos a educação formal, que acontece na escola. Essa educação formal visa o conhecimento acumulado, a ciência acumulada ao longo da história da humanidade. Ou seja, é a forma de transmitir o patrimônio cultural da humanidade através da escola. E deveria ser esse o único objetivo da escola. Tá certo? Mas não é. Porque lá nós estamos mediando também a educação familiar, né? A educação ética, de valores, de convívio, de grupo, né? As normas sociais que devem ser aprendidas no seio da família, né? Onde começa o desenvolvimento da criança, né? E, além disso, nós temos também a pressão social, a pressão da cultura de rua, vamos chamar assim, aquilo que não se aprende na escola, não se aprende na família, e que o adolescente, o jovem vai descobrir, né? Nas ruas, né? Lógico, tem coisas boas, tem coisas ruins. Na escola tem coisa boa, tem coisa... Todas as faces da vida tem esses 2 lados, né? Mas, ou seja, não podemos... É um erro, não, achar que a escola é o centro que deve cuidar dessas 3 formas de educação, né? A popular... Mas acontece. A formal, a popular e a familiar. Acontece. Inclusive, nós somos cobrados para que isso aconteça. Mas não é impossível. É utopia achar que nós vamos conseguir, nessa estrutura de escola que nós temos hoje, nessa forma do currículo, nessa forma dos recursos humanos que a escola oferece, nós não conseguimos ir muito mais além do que a educação formal.
Geraldo, hoje os tempos mudaram, a informação é mais rápida, os jovens, né, os adolescentes são mais interativos diante da internet, diante de outros processos, outras mudanças, né, que ocorreram no mundo. A escola no Brasil hoje acompanhou essas Nenhuma escola do mundo vai acompanhar com a mesma velocidade as transformações sociais que acontecem no mundo. Né? O mundo vem se projetando, o entendimento vem se projetando a um modo muito mais rápido de se tomar decisões e de se planejar ações, né? Sem ser muito amplo. E a velocidade em que isso acontece é muito grande. Ou seja, a gente vive num mundo que tudo tem que girar feito uma esteira, uma linha de produção. Né? Tudo tem que acontece ao modelo industrial. Né? Então, quer dizer, as tomadas de decisões, as mudanças sociais, as demandas sociais, tudo isso, né? O produto que se coloca no mercado, seja cultural, seja material, seja tecnológico, né? Tem uma alteração muito rápida. Enquanto a escola, se você for tratar de ciência, for tratar de cultura, for tratar de formação, né? Você não consegue fazer esse trabalho nessa linha fast que o mundo exige, né? Hoje, né, tem coisas assim completamente assim contraditórias, né? A família, por exemplo, né, em termos de família, hoje em dia é comum a família ir no shopping, né, no final de semana se encontrar no shopping, onde tudo é muito desconfortável, que é para você não ficar muito tempo mesmo ali sentado comendo, né? A comida é festa, e as famílias falam assim, vamos comer alguma coisa diferente, ou se não, vamos comer uma comida caseira num restaurante, né? Vamos comer, né? Olha, tem coisas assim que se a gente for analisar, e não é uma questão de julgar o que é certo, o que é errado, né? Mas se a gente analisar as contradições, né, existentes hoje, nesse modelo urbano que nós estamos vivendo hoje, nesse modelo de globalização que nós estamos vivendo hoje, e de superposições de culturas, né? Porque isso faz parte do pacote econômico, pacote global, não é só a questão financeira, não é só a questão de produto, né? Quer dizer, a cultura é tratada como produto, a educação é um produto, quer dizer, tudo é produto, tudo é transformado em economicidade, né? Quando cai tudo no campo da economicidade, da economia, né? As coisas se transformam em número e perde, né, o seu lado humano da sua construção, né? Vamos dizer assim. E isso é complicado, né? Quer dizer, nós vivemos, na verdade, um mundo voltado para o ego, voltado em função do mercado, da alimentação, da necessidade de consumir, né? Na personalidade hoje do jovem, a questão do ter e do ser, né, também se tornou uma grande área de conflito. Né? E cabe aos educadores, eu não sei se eu posso dizer assim, mas mudar novamente esse paradigma, o que hoje se tornou... A escola, eu acho que vai ser difícil. A escola sozinha não vai... Mas ali seria o ponto zero, seria o início? Não. Não? Não. Aonde seria? Família? Não. Aonde? Planalto Central. Planalto Central. Eu acho que é questão realmente de determinar, através de privilegiar aquilo que realmente é nosso, aquilo que realmente é brasileiro. Não estou falando de nacionalismo, eu estou falando, inclusive, de mercado, né? Uhum. De garantir o mercado, não só no Brasil, mas como fora, daquilo que é nosso. Né? Nós não podemos cair nesse erro do falso nacionalismo, dizer não, porque do Brasil é bom, né? Porque é brasileiro. Não. Hoje é bom aquele que custa pouco. Só que o valor implícito disso tudo está no desmatamento, está na exploração do trabalho escravo, está na exploração dos recursos naturais de países subdesenvolvidos, né? E de quem tem o poder de se deslocar até essas regiões e explorar tanto o recurso quanto a força de trabalho, né? Geraldo, tem um problema que a gente sempre lê, e eu acabei lendo uma reportagem, acho que foi ontem ou anteontem, no jornal Estado de São Paulo, que foi em relação
a questão do celular na sala de aula. Um grande número de professores reclamavam, né, na matéria, falavam dessa questão que não se consegue controlar o celular, a molecada hoje com o celular na sala de aula. Aí eu pergunto para você, qual que é a melhor forma? É a repressão ou a educação, fazer com que os alunos saibam que aquele momento não é o momento de estar usando o celular? Eu acho que isso deveria ser nem preocupação de professor, né? Tá, claro, hoje o celular é uma ferramenta, é uma antena, né? Em que você capta e transmite informação, né? Hoje o jovem também tem a capacidade de desenvolver uma inteligência múltipla, de prestar atenção na aula enquanto manipula o celular. Agora, eu acho que essa questão de trazer material estranho para a escola deve ser da família, né? Eu acho que a família que deve falar, olha, você vai na escola, o seu comportamento na escola é assim, você vai ter que levar isso, isso e isso, de acordo com o que a escola solicita. O básico para poder se manter, pelo menos, nós estamos trabalhando numa área, num ambiente que é um espaço coletivo e confinado, que é uma sala de aula. Se as pessoas não tiverem a ética, né, o comportamento adequado, né, um só pode prejudicar 40. Porque se ele atrapalhar a aula, são 39 por causa de um que vai deixar de aprender. Por exemplo, cara. Pode... Agora, o celular... Caso, eles falam que são bastantes alunos. Que mas não tem... Na mesma sala. Eu acho que o celular... eu e alguns professores trabalhamos com celular em sala de aula. Né? Como? Eu acho que a tecnologia também deve ser uma aliada. Né? Eu acho que se o professor se sente à vontade, que nem eu falo, né, os meus alunos são próprios, são testemunha, eu falo, gente, eu vou fazer uma explicação extensa, né, e que relaciona diversos fatores. Vocês têm a permissão de gravar a aula com o celular, mas não têm a permissão de divulgar minha imagem em página social, em nada. Então, deixo claro, vocês podem, quiser, fotografar a lousa com a matéria, para poder estudar. Pode gravar a minha aula para poder estudar, sem a permissão de divulgar isso em qualquer forma. E é uma forma. É uma forma, é um aliado. É um aliado. E, de fato, os alunos começaram a utilizar. Eu falei, gente, no final da aula, tá? Se não tem dúvida, sempre sobra 10 minutos no final da aula, que é para tirar dúvida. Se não tem dúvida, o problema é que fica a dúvida e ninguém pergunta, na verdade, né? Vocês podem aí entrar no seu celular, podem fazer os comunicados, mandar um recado para mim, não tem problema. Tá certo? Porque não adianta você ter uma lei, que nem foi o Covas que baixou a lei, de que era proibido o celular em sala de aula. O que adianta uma lei, né, se não tem outros recursos para você? O professor vai pegar o celular, se pegar e acontecer alguma coisa, o professor vai ficar responsável pelo celular? O professor já é responsável pelo aluno na sala de aula. Agora vai ficar responsável pelos pertences também? É um outro, né, encargo. Quer dizer, né? Então, eu acho que a escola, em termos de política, em termos de sistema, é a escola que não acompanha os tempos atuais e não permite que o professor também se adapte a isso. Tá? A escola está engessada. Por todas as reformas que nós tivemos, a escola continua projetada e estruturada para funcionar no estilo behaviorista. Ou seja, é uma escola tecnicista, conforme a reforma de 1962, visando aquela técnica para atender a necessidade de mercado, de indústria mesmo, né? E a escola, dentro do seu modelo de espaço e de tempo e de compartimentalização de disciplina, não mudou. Não mudou, né? Como é que nós vamos trabalhar com inteligência múltipla? Como é que nós vamos desenvolver o senso multi-expertise que hoje o mercado exige, sendo que você bate o sinal, abre a gaveta da matemática, bate o sinal, abre a gaveta do português, bate o sinal, abre a gavetinha da biologia, né? E você não consegue trançar esse conhecimento para que realmente o aluno possa ter uma visão mais ampla dos fatos. Como é que você vai fazer isso dentro de um regime de horários de aula? Como é que você vai fazer isso dentro de um programa estabelecido, dentro de um espaço geográfico confinado para você desenvolver uma determinada metodologia?
É um desafio. Geraldo, um segundinho só, eu estou recebendo aqui um e-mail do pessoal falando que nós estamos com um problema no telefone, então peço aí para o pessoal da produção aí para ver o que está acontecendo aí no nosso telefone aí, que o pessoal está ligando aí para fazer perguntas para o Geraldo, mas não está conseguindo fazer, mas já vai acertar já, então você que está nos assistindo, ligue daqui 2, 3 minutinhos que o Pio já vai ter solucionado o problema. Geraldo, você falou a respeito do horário, por exemplo, o horário de matemática, tocou o sinal, entra história, essa construção. E fala-se muito da tão famosa interdisciplinaridade. Existe isso na escola pública? Não conheço nenhuma escola pública que existe, que realmente desenvolve. Tem alguns projetos que, num determinado momento, em alguma escola, né, em determinado, que fez 1, 2, 3 trabalhos ao longo de sua história escolar, que conseguiram fazer algum trabalho mais assim no campo interdisciplinar. Mas, a grosso modo, não existe no estado de São Paulo, não existe no Brasil esse modelo de interdisciplinar. Nem tampouco nas escolas particulares de mais gabaritadas aí nas macroavaliações também não possui esse sistema. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Gustavo Gurgel, ele fala assim: pergunta ao professor Geraldo se a escola pública está preparada para oferecer ao aluno uma educação libertária ou se ela propaga a revisão dos mesmos valores conservadores que tanto emperram o progresso social. Um grande abraço ao professor Geraldo. Eu acho que para oferecer uma educação libertária, você não precisa da escola, né? Não precisaria da escola, né? No entanto, a escola é um espaço que pode sim oferecer uma educação libertária, né? Mas só que isso exige também, como qualquer outro método de ensino, como qualquer outro projeto de ensino, isso precisa ser feito de maneira também mais sistematizada, mais organizada e dentro de um plano pedagógico, dentro de uma política, né, de um plano político-pedagógico em que a escola teria que desenvolver e qualificar, manter uma qualificação permanente, né, do seu quadro de professores, para estar trabalhando dessa maneira, né? O que nós temos são jornadas extenuantes de trabalho, pouco horário para preparar a aula, né? E uma sobrecarga de trabalho, né, além da superlotação de aula, de sala de aula, que acontece em muitas escolas, que realmente, sabe, não permite você trabalhar uma questão de maneira mais ampla. Mas, sobretudo, nós temos um problema também de formação inicial. Eu acho que as faculdades que preparam a licenciatura também não foca, né? Olha, eu acho assim um absurdo você, por exemplo, tá assim no Brasil, tá focando Piaget, eu acho que ele se consagra mesmo porque a base é uma das bases mesmo. Mas vim depois com Edgar Morin, com Vygotsky, vim com outros pensadores de educação estrangeira, sendo que o maior nome da educação mundial é Paulo Freire, gente. Tá? Nenhum dos modernos pensadores, tá, conseguiu produzir algo tão autêntico quanto Paulo Freire, né? Produzem a partir de Paulo Freire alguma coisa, uma releitura, mas a base é Paulo Freire, né? E eu acho que se a gente quer emancipar, quando a gente fala de educação libertária, é emancipar o povo, né? E esse é o foco, é o eixo, né, do Paulo Freire, né, enquanto pedagogo. Ele não descreveu um método para o professor dar aula. Que a escola é método Paulo Freire. Não. Paulo Freire nunca falou, eu não desenvolvi o método. Né? Não, eu estou desenvolvendo uma maneira de ver como que o aluno aprende, né? E o que o aluno pode aprender, além de aprender, né? Então, é nesse sentido, é em busca de autonomia, né? É uma forma voltada para o aluno aprender, não é para o professor dar aula, né? Eu acho que, então, tem muita aquela coisa, assim, muita gente comentando muito Paulo Freire, muita gente falando, também idolatrando, sem conhecer direito o trabalho dele. Geraldo, nós temos um telespectador na linha, boa tarde. Olá.
Olá, boa tarde, quem fala? Boa tarde, aqui é o Fábio, professor Fábio, tudo bem, Maurício? Fala, professor Fábio, tudo jóia, e você? Tudo jóia, boa tarde, professor Geraldo, tudo bem? Oi, Fábio, tudo bom? Tá faltando você aqui no programa, meu. Pô, se vocês tivessem ligado para mim mais cedo, eu tava aí. Precisamos fazer uma costela, o Fábio faz uma costela muito boa. A gente precisa fazer isso aqui com, sabe, um bate-bola aqui com mais professores aí que realmente são militantes, né, do magistério, né? Legal, você, eu sei legal. que é. Fale, meu querido. Então, deixa eu perguntar para você, Geraldo. Manda. Hoje a gente está ouvindo muito essa questão do financiamento da educação. O pessoal tem falado que hoje, por exemplo, a gente gasta 6% do PIB na educação. E tem se falado muito no aumento para 10% do PIB para gastar na educação. Você acha que isso resolveria o problema estrutural da escola? Ou você acha que o dinheiro hoje, esse 6%, é muito mal gasto? Obrigado, Fábio. Sem dúvida, né? A questão não é só dinheiro, né? A questão é competência para utilizar esse dinheiro em ações. Opa. Em ações que realmente surtam efeito, né? O que nem sempre acontece, né? Eu acho que o Brasil está passando por um momento econômico, sim, um bom momento econômico, sim, né? Mas o que a gente entristece é ver, né, que mais de 10% do nosso PIB é perdido na corrupção. 10% do PIB é mais do que saúde, segurança e educação juntos, né, que é gasto, né? Se está gastando 6% do PIB com educação, aí você imagina que para os 10%, o quanto se gasta em saúde e segurança, né? Saúde acho que são 2%. Segurança 1 e pouco por cento. O Fábio citou a educação, né? Antigamente ninguém queria ser, por exemplo, secretário de educação, né? Hoje em dia, com o Fundeb, com os programas do governo federal, virou uma pasta de administração pública muito visada também, né, Geraldo? O que adianta ter 10% do PIB se você não tem hoje pessoas interessadas em ser professor? Né? O déficit é muito grande? O déficit é muito grande por causa das condições, as condições de trabalho estão deterioradas. Né? O que adianta você colocar 10%, 20%, 30% do PIB, mas chega lá na ponta, você paga um salário de miséria para o professor e dá umas condições precarizadas de trabalho para ele. Né? O que adianta? Então não é só questão de dinheiro. Se não vier realmente junto uma regulamentação que realmente reestruture a carreira do professor. Criminaliza o professor pelo fracasso escolar. Mas pera lá, quem é que está sendo professor hoje? Quais são as condições, quais são as regras para entrar na escola hoje? Tá? Eu fiquei sabendo, para você ter uma ideia, Maurício, dessas escolas à distância, tá? Como tem escola presencial boa e ruim, tem escola à distância boa e ruim. Não vou nem entrar no mérito da questão presencial ou à distância. Tá? Mas teve escola, eu fiquei sabendo que teve escola assim, que teve alunos que pagaram a taxa, fizeram aquele vestibularzinho, um testezinho lá para entrar, para pegar o certificado de que estava matriculado num curso de licenciatura. A hora que abriu o cadastro, que esse aluno da EAD se cadastrou na diretoria de ensino, né, e ficou apto para pegar aula, ele abandonou o curso à distância. E continuou dando aula? E continua? Não sei. Eu não sei. Essa foi uma denúncia que circulou entre a gente, esse fato. Né? Mas, por exemplo, o cadastro emergencial de professor, o professor categorial é o professor que tem licenciatura. O que é o professor categorial, Geraldo? É o cúmulo da precarização do trabalho. O cúmulo da precarização? Né? Porque, assim, na ponta você tem o professor categoria F. Primeiro, dividir em categoria, fazia o mesmo trabalho. Um com mais direito, outros com menos direito. O trabalho é o mesmo.
E por que se faz essa divisão? Quem que faz? É o governo? É o governo, é o Estado que faz. É o Estado que faz. O que teria que ter, primeiro, para você atrair bons professores e enfrentar realmente o problema do fracasso escolar, primeiro é você tornar a carreira do magistério competitiva. Você só vai tornar competitiva valorizando o profissional do magistério, porque daí quando abre um concurso e que realmente garante uma condição de vida adequada, condições de salário e de estabilidade no emprego, tá certo? Vai chover candidato, aí a seleção vai buscar os melhores. E esse vem para a educação. Somente primeiro passo é esse, tá? Eu acho que passa necessariamente pela valorização do profissional docente. Geraldo, hoje um auxiliar de necrópsia, tá? Um auxiliar de necrópsia, que nem curso técnico precisa ter, né? Basta ter o ensino médio, e ensino médio você entrou na escola, você vai sair com diploma de ensino médio. Por bem ou por mal, você vai sair com diploma de ensino médio. O salário inicial de R$ 2.500. E o salário do professor? O salário base do professor está por volta de R$ 900. R$ 900? O salário base, o resto é gratificação que você perde quando se aposenta. Então, daí se aposenta ganhando... O inicial é isso. Maravilha. Geraldo, antes de a gente dar continuidade a essa conversa gostosa aí sobre educação e entrarmos em outros temas, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Novos abrigos e ônibus da empresa Nossa Senhora Aparecida. Faça chuva ou faça sol, de dia ou de noite, nosso objetivo é cuidar bem de você. Empresa Nossa Senhora Aparecida. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. A Quitolina Imobiliária apresenta o novo centro econômico da cidade de Itapetininga. Platinum Centro Empresarial. Com projeto arquitetônico ousado, o Platinum oferece 20 andares e 180 salas reversíveis de 57 a 610 metros quadrados. Situado na Avenida José de Almeida Carvalho, o empreendimento possui toda a segurança e funcionalidade necessária para atender as mais diversas áreas de atuação. Venha para o novo polo econômico de Itapetininga. Aproveite as últimas unidades. Lançamento Quitolina Imobiliária. A Quitolina Imobiliária apresenta o novo centro econômico da cidade de Itapetininga. Platinum Centro Empresarial. Com projeto arquitetônico ousado, o Platinum oferece 20 andares e 180 salas reversíveis de 57 a 610 metros quadrados. Situado na Avenida José de Almeida Carvalho, o empreendimento possui toda a segurança e funcionalidade necessária para atender as mais diversas áreas de atuação. Venha para o novo polo econômico de Itapetininga. Aproveite as últimas unidades. Lançamento Quitolina Imobiliária. O consumidor diferencia produtos e serviços pela marca. Não arrisque. Registre hoje mesmo com a Village Marcas e Patentes. A Village também registra produtos junto aos órgãos de saúde. Possui engenheiros de patentes exclusivos. Conta com assessoria jurídica e departamento internacional que registra marcas e patentes em qualquer país do mundo. Sua marca merece credibilidade. Sua marca merece Village Marcas e Patentes. Tá todo mundo dizendo que a Stile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Stile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou. Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Stile, tá na rua.
TWR Contabilidade, mais de 40 anos de experiência, profissionais experientes, treinados continuamente, utilizando dos mais novos recursos oferecidos pela informática, contando com assessoria de conceituadas empresas de consultorias nacionais, atendimento direto e pessoal, sinônimo de qualidade quando o assunto é seu dinheiro, atuação na área fiscal, contábil e trabalhista, abertura e encerramento de empresas, imposto de renda de pessoa física e jurídica, declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural, ITR, TWR Contabilidade. Promoção Sua Mãe de Bem com a Vida. No mês das mães, fazendo um plano de saúde Unimed Itapetininga, você ganha descontos gradativos nas 3 primeiras parcelas, mais carência zero. Sua mãe merece esse presente. Unimed Itapetininga. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Hoje com a visita do meu amigo Geraldo, que está aqui nesses 2 primeiros blocos falando sobre educação. Geraldo, eu queria perguntar, o Fábio falou da questão do salário dos professores, do 6% que hoje é do PIB, do aumento disso, né? É uma questão, e a questão da gestão econômica hoje da educação? Gasta-se muito com coisas que não se deve e não se gasta com coisas que precisam? Tem uma leitura difícil de fazer, né? Porque você olha, as escolas estão meio precarizadas, né? Hoje, uma política assim de tanto estadual quanto federal fornece tudo que o aluno precisa, desde o lápis, caderno, borracha, livro, apostila, todo o pacote. E, inclusive, o material de boa qualidade, né? Mas em algum ponto a coisa não deve estar acontecendo, né? Eu acho que esse ponto realmente eu bato e insisto, é a valorização profissional, né? Se a carreira não estiver valorizada, você cada vez vai ter menos professores para ministrar aula e as qualificações cada vez mais distantes. Geraldo, você falou de valorização profissional. Por exemplo, né, o governador Geraldo Alckmin autorizou uma portaria no qual o policial que combater o crime vai receber um X, vai receber um bônus, né, que diminuir a criminalidade. Por exemplo, não podia se fazer algo parecido? O professor que conseguir com que o aluno tenha mais pontos em matemática, alguma coisa, se eu passe no vestibular federal? Não, existe. Existe, mas a política de bônus... ruim essa política de bônus? É terrível, né? Eu acho que tem que ser salário, né? Eu acho que o professor tem que ter, né, a qualificação necessária, atingir as metas, né, que precisam ser alcançadas, e essa meta tem necessariamente uma melhoria na qualidade de ensino, né? Mas se o professor continuar com essa jornada que tem, com esse salário que tem, imagine o professor, né? Um professor cuja disciplina é 2 aulas por sala de aula, né? Quantas salas que ele precisa pegar? Em torno de 15, 16 aulas, classe, né? E preparar prova, corrigir trabalho, preparar a aula, né? Se o professor tem uma carga completa de trabalho, ele vai ter no máximo 3 aulas, né, que ele ganha para preparar tudo isso durante a semana, né? Então eu acho que tem que ter diminuição do número de sala, tem que ter, para começar, tem que tornar a carreira atrativa. Isso só se faz com grana, com salário, com promoção, com carreira e com estabilidade, né? O primeiro passo é esse, né? O segundo passo, eu acho que tem que ser em nível de regulamentação da qualidade do que a mídia tá divulgando hoje, né? Vai dizer que a mídia não tem papel fundamental na formação do cidadão? Muito mais. A mídia também é educadora,
né? Hoje, infelizmente, a novidade, o modelo, o padrão, né? E o padrão ditado pelo consumo é o produto da mídia, né? Ninguém fala, na escola ninguém fala, compra tênis de tal marca. Mas o indivíduo que não tem dinheiro para comprar um tênis de tal marca que custa 400, 500, 600 reais, muitas vezes mata para ter um tênis daquele. Né? Então, gente, vamos separar. Paulo Freire mesmo já falava. A escola sozinha não vai mudar a sociedade. Nem tão pouco a sociedade vai se mudar sem a escola. Né? Sim. Então, eu acho que vamos pegar a escola, vamos formar intelectuais. O objetivo da escola é formar intelectuais baseados na cultura. Tá? Esse deve ser o objetivo da escola. Os outros, a escola, por mais que queira, a escola não é reformatório, a escola não é abrigo, a escola não é casa. Ou se faça, então, uma escola que seja tudo isso, assumidamente, porque aqui abrigo não educa para a intelectualidade. Né? Aqui é reformatório, também não educa para a intelectualidade. Por que a escola, cujo principal objetivo é formar intelectuais, tem que fazer o trabalho do reformatório e dos abrigos? Você citou 2 vezes que a escola, um dos objetivos da escola, o objetivo principal, melhor dizendo assim, seria formar intelectuais. E nós temos a tão criticada progressão continuada. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre se ela ajuda essa progressão. É criminosa. Não formar intelectuais. Né? A progressão continuada, do jeito que ela está escrita no papel, é belíssima. Se a escola tivesse o espaço físico, né, e o tempo necessário para realmente corrigir o fluxo do aluno, corrigir as defasagens do aluno, trabalhar que o aluno vai continuar naquilo que ele aprendeu, ele não precisa aprender de novo. Né? Mas aquilo que ele não aprendeu, ele tem algum acesso àquele conteúdo em determinados ambientes, determinados horários. Isso é uma progressão continuada. Isso no papel é belíssimo. A forma de acabar com a reprova. É a melhor forma de acabar com a reprova. Não sou contra a progressão continuada. O que nós temos não é bem isso na realidade. Muitos amigos, professores inclusive de universidades, de cursos técnicos, eles falam que o aluno, quando chega, né, no nível superior, eles não conseguem acompanhar devido... Eles falam que a progressão continuada é um dos principais... É porque na teoria é uma coisa e na prática é outra. Né? A culpa não é da ideia da progressão continuada. Tá certo? O problema é na forma como ela está implementada. Aí é outros 500. Outro assunto agora, falando também, eu citei aqui a questão de universidades e tal. Um outro assunto que é sempre polêmico, né? Sempre está em questão, sempre está em voga aí nas discussões sobre educação, é a tão chamada cotas. Geraldo, o que você acha das cotas? Por que o Estado de São Paulo, por exemplo, universidades como USP, Unicamp, que são pleiteadas aí, não adotaram... Porque o Estado de São Paulo tem um governo elitista. Tá? Fundamentalmente é isso, é retrógrado. Tá? E longe de se fazer as devidas reparações sociais que historicamente, né, o Brasil precisa fazer. Né? Eu acho que as políticas de cota, seja étnica, seja social, tá, têm provado ao longo das suas histórias que, né, o aluno proveniente, né, que se utilizou desse recurso para entrar na faculdade, obtém média 30% mais alta e uma evasão menor do que 1% dos cursos. Tá certo? Então, realmente, se por um lado ela permite o acesso às classes menos favorecidas ao ensino superior, o que antes não era possível, seja por causa da condição econômica, seja por causa da formação, né, para poder passar nos vestibulares, nas seleções, né?
eu acho que permite também que a universidade cumpra sua função social. Né? Permite que realmente ela não esteja lá, ó, temos um curso lá da elite, lá na USP, né? Que temos lá 80 vagas. Vão se formar 20, 30 alunos no final do curso. O resto vão embora. O da cota isso não tem, quer dizer, então você mantém todo um equipamento, todo um aparelho educacional de qualidade, sabe? E cadeiras vazias. Né? A pessoa que é proveniente das políticas de cotas das cotas, sabe que a oportunidade não fica batendo sempre a porta. Se ele ganha essa oportunidade, pode ter certeza, goste ou não goste do curso, ele vai fazer força para ir até o fim. E mais, para aprender. Vai aprendendo. Né? Geraldo, ainda falando de educação, mas mudando um pouco a pauta, né? Você é um professor de biologia e apaixonado pela natureza, é isso mesmo? Sim. Sim. Né? Estava me ensinando que a aranha não tem cabeça, né? Não tem cabeça. Eu devo ter faltado nessa aula. Falta, tá vendo? Exatamente, aí eu faltei nessa aula. Mas aí tem um mistério, né? Eu não sei se ela não tem cabeça porque não tem pescoço, ou não tem pescoço porque não tem cabeça, né? Tá aí a questão. Quem tiver a resposta aí... Por favor, entre em contato com a gente. Por que você escolheu, Geraldo, fazer biologia? Olha... Eu não sei, porque acho que é uma coisa de infância, né? Eu sempre fui muito assim eu contemplei a natureza desde que eu me entendo por gente, né? Sempre fui assim de mato, de brincar com terra, de água, de cachoeira, de caminhar em mato. Minha adolescência fui muito mateiro né? E de repente, né? A biologia veio assim aquela coisa assim do prazer mesmo, de conhecer, de estudar. É aquilo que eu aprendo com facilidade, né? Muitas coisas da biologia, basta um olhar eu já aprendo, né? Eu acho que isso é o dom, né? Que a gente desenvolve dentro das áreas do conhecimento, né? Tem gente que tem esse dom na parte de línguas, outros na parte de matemática, né? Eu acho que a gente deve seguir isso, né? E a educação, porque, olha, a gente está cada vez mais fechado, né? Você sempre quis ser professor? Não tinha esse plano de ser professor, mas nunca me opus à ideia de ser professor. Né? Eu sabia que quando eu entrei na faculdade de biologia, eu tinha dois caminhos. Ou era a pesquisa, né? Ou era o magistério público. Né? Eu acho que tanto um quanto o outro, para mim, estava de bom tamanho. Então, também eu poderia viver fazendo aquilo que eu gosto. E você não agora sobreviver fazendo o que eu gosto. Né? E você não é aqui de Itapetininga, né, Geraldo? Como é que você veio parar aqui na nossa cidade? Casei, minha esposa é daqui. Né? Eu a conheci em São Paulo, né? Eu sou mato-grossense, conheci minha esposa em São Paulo, né? Quando eu terminei a faculdade lá em São Paulo, veio para cá. Você estudou lá em São Paulo onde? Eu sou no Mato Grosso, né? Não, a biologia eu fiz em São Paulo. Né? Isso foi em São Paulo. É até para você ver, né? Essa questão de cota, né? De função social. Eu trabalhava numa universidade pública como técnico de laboratório, na USP, para pagar uma faculdade particular. Né? Foi bom, quer dizer, tanto o trabalho quanto a faculdade, os dois foram bons. Né? Não morri, tá? Todo o dinheiro foi investido em aluguel, ou seja, no essencial. Livros, cursos. Basta dizer que lazer zero. Não é? Aquela vidinha regrada mesmo, trabalha, acorda, vai trabalhar, do trabalho vai direto para a faculdade, da faculdade para casa. E fazendo durante 4 anos. Tanto é que no final do curso eu tive uma síndrome de pânico. Né? Na USP eu teria até a chance de continuar, o meu chefe. Terminando faculdade, você já entra no mestrado, pode seguir uma carreira aqui de pesquisador ou de auxiliar de docente, qualquer coisa, dá para continuar. Era esse meu plano, quando eu comecei a fazer biologia em São Paulo e trabalhar na USP. Mas diante da síndrome de pânico, porque, primeiro, eu sempre preciso de ver o horizonte. Eu não costumo ver esse recorte de cidade, né, de céu, né, aquele céu geométrico urbano, né? Eu sempre fui criado livre, no campo, tal. Eu morava num kitnet em São Paulo e minha filha já tinha nascido.
Eu acho que em kitnet, em apartamento, não se cria nem cachorro, quanto mais criança. Né? É questão da liberdade, do confinamento mesmo. Né? E fora isso, essa correria, 4 anos de muito trabalho, de estudo, pô, era 2 horas para chegar até a faculdade, né? Sempre aquela pressão enorme. Acabei desenvolvendo uma síndrome de pânico em São Paulo, fiquei doente mesmo, fiquei muito doente. E quando terminei a escola, eu falei, a primeira coisa, não, vou dar aula em Itapetininga, que lá eu sei que falta professor de biologia. Eu peguei minhas coisas, tem a família da minha esposa que vai dar o suporte inicial, e deu, né? E dão ainda até hoje, são fantásticos, né? Família dela. E estamos aqui, felizes, educando os filhos. Filha se educou aqui, né? 2 filhas, né? 2 filhas. Uma já está fazendo residência na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Né? Fez enfermagem na Unesp, em Botucatu. Está fazendo agora residência em saúde pública na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Mas essa realidade que você citou, que você viveu em São Paulo, a dificuldade de pagar a universidade, de viver e tal, é uma realidade ainda que hoje continua, né, Geraldo? Bastante pessoas passam ainda por isso, né? E às vezes muitas pessoas até desistem dos seus sonhos de se formar devido a essa dificuldade, que não é fácil você morar em São Paulo, estudar aqui, trabalhar lá, viver com os problemas de uma grande cidade, não é? Né? Não é. Realmente precisa ter um desafio, exige determinação, né? Coisas que as pessoas... São coisas que a juventude não consegue hoje, eu vejo muita dificuldade nessa juventude, está fazendo esses planos ao longo prazo e ter uma noção da dificuldade, do desafio que tem pela frente e a disponibilidade de enfrentá-los, de enfrentar esse desafio, né? O que nós temos hoje é aquela coisa muito do imediato, né? É o prazer pelo prazer imediato, né? O prazer, a sensação de prazer que você vai ter nos próximos 5 minutos é mais determinante, né, do que a construção de um processo que vai te dar mais liberdade. Porque liberdade, queira ou não queira, é grana. No vulgo popular, tudo para ontem, né? Tudo para ontem. Porque liberdade, queira ou não queira, é grana. Você tem liberdade, eu tenho liberdade para conhecer, sou biólogo, certo? Eu tenho liberdade para ficar no Hotel Fazenda, na foz do Rio Negro, com a Amazônia, aqueles hotéis de floresta internacional, né? 4, 5 estrelas. Pô, eu tenho maior liberdade, eu não conheço a Amazônia. Né? Por que eu não vou? Apesar da vontade. Questões... Grana! Econômicas. Grana. E o que essa juventude não entende, que a liberdade que eles querem, né? Não é chegar tarde em casa, não é começar a se embebedar e drogada, mas tem idade, né? Que isso não é liberdade, né? É o que o Renato Russo falava, disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade, sem dúvida, né? Por quê? Porque se você quiser realmente ser livre, você vai precisar de ter um bom trabalho para ter um bom salário. E você só vai ter um bom trabalho, um bom salário, com bons estudos, com boa formação. E é isso que parece que não entra na cabeça. Porque se a clientela da escola pública, família e aluno começar a exigir das instituições realmente a qualidade e terem o compromisso, não é, de segurar, o governo é obrigado a se reformular. E se daí a questão é realmente a questão da carreira do professor, e se a clientela começar a denunciar, se a clientela realmente exigir do Estado aquilo que é direito, educação gratuita, laica e de qualidade, se a população se apropriar desses direitos e exigir, o governo vai ter que reformular toda a política educacional. E aí perpassa pela questão da valorização profissional, pela questão da formação inicial, pela questão da formação em trabalho, durante, né, concomitante ao trabalho. O professor tem que se preparar sempre. O professor tem que estudar sempre. Né? O que é lei nas ciências, isso não muda. Tá certo? Mas são poucas as leis científicas. O restante é uma questão de atualização permanente. Né? Que você pode fazer com a internet e tal. Pô, mas depois de você trabalhar extenuamente, você ainda vai chegar em casa, você vai se divertir, vai na internet.
Vai para se comunicar com a família, vai para se divertir ou vai sentar para estudar ainda? Não, isso deveria ser feito durante as 8 horas de trabalho. Sim, claro. Né? Se você trabalha no... Estudar, que às vezes o conceito não está, é aquele negócio. O governo quer privatizar. O governo quer privatizar através da terceirização de tudo que está fazendo. Tá? Quer seguir o modelo de empresa privada. Tá certo? Pergunta se um engenheiro, um funcionário, seja da 3M, seja da Duratex, tá certo? Se quando ele tem que fazer curso de qualificação, ele faz fora do horário de trabalho ou dentro do horário de trabalho? Por que no Estado também tem que ser diferente? Existe... Né? Que nem, temos um curso aí para fazer. Tá? Muito bem, eu gostaria de fazer esse curso. Mas é no final de semana. Né? É no final de semana. Eu não ganho hora extra para fazer isso. Você é obrigado a fazer? Não sou obrigado. Eu tenho opção. Você pode não fazer. Mas, resultado, até agora não preencheu as vagas no curso. Por isso aí, final de semana, depois uma semana estressante de trabalho. Você tem que ter família, você tem que ter lazer, você tem que ter descanso. Maravilha, Geraldo. Antes de a gente darmos continuidade a essa conversa, bate-papo hoje sobre educação, o pessoal está me cobrando aqui, fala de política com o Geraldo, que o Geraldo gosta de falar de política. No próximo bloco nós vamos falar de política aqui com o Geraldo. Voltamos já, não saiam daí. A Associação Comercial de Itapetininga está oferecendo mais um serviço. cartorioexpresso.com.br, um balcão de atendimento online que oferece os mais variados serviços de cartórios, facilitando a retirada de documentos referente a registros públicos. Solicite seus documentos de todo o Brasil e receba na sua casa ou escritório. cartorioexpresso.com.br, o seu balcão de atendimento a um clique. Mais um serviço da Associação Comercial de Itapetininga, a casa do empresário. Correio de Itapetininga. Um jornal independente com muita informação e prestação de serviços, além do maior caderno de classificados gratuitos da região. Jornal Correio de Itapetininga, o leitor em primeiro lugar. Tá todo mundo dizendo que a Estile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Estile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou. Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Estile, tá na rua. Aleixos Restaurante, o melhor restaurante por quilo da cidade. Comida caseira com sabor inigualável. Venha nos visitar e experimentar as delícias que preparamos para você. Aleixos Restaurante, 3273-2014, Avenida José de Almeida Carvalho, 1165. Saiba o que de fato acontece. O jornal Folha de Itapetininga, há 43 anos, vem informando tudo o que acontece na nossa cidade e região, com rapidez e agilidade, construindo um jornalismo de alto nível, sério e imparcial. Ligue 3271-1576, faça sua assinatura e receba em casa o jornal mais completo da região. Saiba mais pelo site www.folhadeitapetininga.com.br. Folha de Itapetininga, o jornal de fato. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacreto. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Hoje aqui com um bate-papo com meu amigo Geraldo. Geraldo estava reclamando aqui, que está sem café Santo André a nossa caneca aqui, mas
Daqui a pouco o pessoal depois... Não, os caras colocam a xícara tudo vazia, ó. Não tem nada aqui, não precisa estar tomando cafezinho aqui, vem aqui tomar cafezinho, tomar uma aguinha e tal, nada. Cara, entregando. Deixa eu tirar uma marca aqui que faz feio. Ó. Não, a gente vai, depois do programa, vamos tomar um café Santo André ali, que tem um fresquinho que a dona Dalgisa fez, o melhor café de Tapetininga. Bom, né? Geraldo, como eu disse no final do bloco, o pessoal está querendo falar de política, mas antes de falarmos de política, eu queria falar, você está com um projeto com orgânicos aí, o que está acontecendo com a alimentação orgânica? Fale para o nosso telespectador. Olha, não se trata de um projeto... Não, primeiro, acho que tudo que eu falamos até agora foi política, né? Política educacional. Você quer falar política, você quer saber os bastidores políticos? Eu não sei, cara, eu já vou falar que eu não sei. Né? Não se trata, a questão do orgânico não é um projeto meu, não foi nada assim elaborado assim propositalmente, vamos começar não, é aquela coisa de você conhece as pessoas que produzem, conhece as pessoas que têm preferências por produtos orgânicos e essas pessoas não estão se encontrando, né? Então, o que nós estamos fazendo, eu e a Thaís, né? Thaís, explique quem é a Thaís, você está falando telespectador, a Thaís está ajudando. A Thaís é uma amiga visionária também, socióloga, está fazendo trabalho de mestrado com assentamento e tal. E nesse contato é que a gente foi percebendo aí, né, o trabalho que... Maurício, olha, uma questão nós fizemos um encontro lá na escola, entre o pessoal do assentamento, que são produtores do assentamento Carlos Lamarca, que eles têm um grupo lá de 12 famílias que produzem orgânicos e são certificados. Com o pessoal aqui de Itapetininga, o pessoal dos veganos, vegetarianos, o pessoal que querem fazer uma alimentação mais natural, livre de agrotóxico, livre de transgênicos, né? E fizemos esse encontro com esse pessoal, né? Foi um encontro maravilhoso. Mas eu fiquei extremamente emocionado quando um agricultor, né, estava explicando que além dos produtos tradicionais, eles estão resgatando sementes de hortaliças que antigamente eram consumidas e hoje não faz mais parte da nossa mesa, como batata, esqueci o nome da batata, ela falou, que realmente eu não conheço. Uma pessoa perguntou para ele, escuta, e vocês vendem essas sementes? Ele fez a maior expressão de surpresa, menino de 22 anos, né, agricultor, ele fez assim a maior expressão de surpresa, vender semente? Não, nós trocamos ou doamos, né? A pessoa que queria comprar também assustada com as relações comerciais, mas por quê? Né? Porque a lógica é vender, né? Sim. Porque semente é patrimônio da humanidade. E a verdade é que todas as sementes que servem de alimentação é um patrimônio da humanidade em sua essência, né? Ela não tem que ser da Monsanto, ela não tem que ser da Roundup, não tem que ser da DuPont, né? Semente é alimento, patrimônio, né? Da humanidade. É patrimônio da humanidade, né? Se fosse assim, olha, nós queremos então o nosso tomate, o tomate é brasileiro, né? O milho é andino, né? A batata é andina, né? Como é que me chega uma empresa e vem colocar... Mas você lembra que, acho que uns anos atrás, tivemos o problema que falava... O japonês, o cupuaçu era... O açaí... exato. Quebraram, mas está voltando de novo. A Monsanto e a DuPont estão requerendo patente agora de sementes nativas nossas. Tá certo? Quer dizer, é uma lógica de mercado, né? E que a questão aí é a economia, sobretudo porque você não tem, primeiro, se é transgênico, você não tem um estudo da interação das proteínas produzidas por um organismo transgênico. Haja vista que muitos dos transgênicos, por exemplo, inclusive a batata transgênica, induziu a cobaia a desenvolver câncer mais cedo, né? Você tem um lobby gigantesco que não coloca no rótulo a quantidade de soja. A soja é um enchimento para qualquer tipo de alimento industrial, né? Você não sabe qual é a porcentagem de alimentos transgênicos. O óleo de soja não está escrito alimento transgênico. Mas né?
Precisa por lobby, regularizar? Por lobby, né? Tanto a entrada do cultivo de transgênico aqui como industrialização, é tudo lobby das indústrias, né? Que o Lula acatou o plantio, permitiu o plantio, e agora mantém-se omitindo a divulgação no rótulo, a informação no rótulo de que se trata de alimento transgênico. Ou seja, eu acho então que a saúde, né, é outro nosso maior bem. Educação e saúde, nós estamos falando do que? Das duas políticas públicas básicas. Só falta falar de segurança, né? O que nós temos aí? Um alimento industrializado, uma alimentação rápida, um alimento contaminado, né? O que está encarecendo, o que está mais encarecendo o produto hoje, não é só a questão da sazonalidade. É a questão do pacote tecnológico que nós estamos importando, né? De produtos que não são mais utilizados em outros países. Aqui no Brasil tem, né? É amplamente. Eu tive um amigo uma vez, né? E ele trouxe um camarada dele, um francês. Aí ele não sabia, a hora que ele comeu o caralho, nossa, ele não tinha essa noção, né? E o pessoal de fora valoriza tanto que ele até levou um pouco de algumas coisas feitas do cará, né? E ele não tinha essa noção. Você falando isso é questão também do povo brasileiro, da população, ela ter essa consciência do bom alimento, né? Ter essa consciência que os transgênicos fazem mal, mas também, como você disse na questão da educação, também é questão da educação, né? Entra aí essa... Também é questão da educação. Monocultura, Geraldo. Esse é o modelo industrial, né? De produção também estrangeira, em que, apesar de você aumentar a quantidade de um produto, de apenas uma variedade, de uma espécie, né? Você praticamente só tem aqui a mão de obra. Qual trator é nacional? Qual fertilizante é nacional? Qual avião é nacional? O avião é, o Ipanema. E qual produto defensivo, veneno, agrotóxico é nacional? Nenhum. Dia 25 agora teve um protesto, né, contra a Monsanto ainda. Não, a Monsanto é um mal que dá à humanidade, né? É um mal que tem que ser execrado, tá certo? Porque o problema da monocultura, você está o quê? No aspecto de equilíbrio planetário, de equilíbrio de planeta e até da nutrição, você tem o quê? A diminuição da diversidade com o aumento da população de uma determinada espécie. Quer dizer, se de repente eles têm a patente do arroz e do feijão, porque é um transgênico, que vai ser resistente à praga, ao herbicida, basta um herbicida que eles produzem, tá? Só que a patente dessa semente resistente a esse herbicida também é deles. Eles vão controlar o que nós comemos, cara. Tá? Uma indústria controlando o que a gente come. Isso é um absurdo. No linguajar popular, eles estão com a faca e com o queijo. No linguajar, é dominar pela fome. É dominar pela fome, pela ameaça de fome. Geraldo, também você falou do assentamento, né, do trabalho que você está fazendo aí junto com a Thaís, aí de fazer a ponte, né, entre as pessoas que produzem orgânico e as pessoas que querem consumir alimentos orgânicos. Deixa eu só perguntar, da reforma agrária, Geraldo. A reforma agrária, os assentamentos do MST trabalham, né? Muitos deles trabalham com essa questão do orgânico, assim como as comunidades tradicionais, os quilombolas. Essa questão da reforma agrária no Brasil iria ajudar, iria possibilitar que se produzisse mais alimentos orgânicos? Certamente, porque se trata de agricultura familiar, né? Você não tem a produção de orgânico em escala de monocultura, em escala de produção industrial. Então você emprega, contém a população mais tempo no campo, a família mais tempo no campo e faz uma produção com maior qualidade, né? O Brasil, ao contrário, principalmente desses governos dos últimos FHC e Lula e Dilma, nós estamos tendo um problema muito visível, né? Que teve muito mais investimento no agronegócio do que na reforma agrária, né? E o problema que agora da reforma agrária
é que com o agronegócio, com o estímulo ao agronegócio, nós estamos com as terras, mesmo que devoluta, mesmo que com problema de titularidade, elas estão produzindo soja transgênica, algodão transgênico, tá certo? Derrubando floresta, derrubando matas, invadindo reservas indígenas, né? E acaba o quê? Não sobrando terra para reforma agrária. Porque a questão da terra, da disponibilidade da terra para a reforma agrária, passa pela questão da produtividade. Se você tem aquela terra, mesmo que você não está produzindo, olha, é muito fácil produzir soja. Muito fácil. Um mega trator passa plantando tudo, outro mega trator passa fertilizando, corrigindo o solo e plantando, os aviões passam pulverizando e outro passa colhendo. Dentro do que você falou, o que eu entendi que a falta da reforma agrária, a questão da monocultura, eles não possibilitam a função social da terra? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque se você tem uma agricultura mecanizada, quantas mãos de obra você vai estar contratando? A cultura de soja. É um trator e uma pessoa ali para... É o operador da máquina, pronto. Cada máquina faz trabalho de quantos trabalhadores? 200, 300, 400? Não, uma coletadora picadora de cana é trabalho de 90, baia fria. Mas aí também eu vou botar no método de uma questão com você. Da cana, por exemplo. Há inúmeras denúncias, né, no trabalho escravo rural que é da cana. Não só na cana. O norte, né, a bancada ruralista do norte, principalmente, né, estão sendo beneficiadas agora com o novo Código Florestal, inclusive está sendo absolvida, está sendo iniciado, inclusive, de trabalho escravo, não só de desmatamento. Tá certo? Fala-se em trabalho escravo no Brasil, tem trabalho escravo no Brasil, não só de brasileiro, mas de chinês, de coreano, de boliviano, que são escravizados no Brasil. Né? E de repente quem escraviza, muitos deles no campo rural, está sendo anistiado por quê? Porque está aumentando a produtividade de soja e de algodão. Quando fala em agronegócio, fala-se em nome bonito, estrangeiro, né? Mas está falando-se em desmatamento, em monocultura, em envenenamento do solo e da água. Está falando em destruição de comunidades tradicionais, de culturas locais. Né? O que acaba? A reforma agrária, ela se integra, ela agrega. Né? E a reforma agrária pode dar muito bem conta de produção. Pô, não é possível que 500 anos o Brasil ainda seja dependente da cana-de-açúcar. Né? Que o Brasil agora tem que produzir mais alimento para criar um rebanho estrangeiro, porque a nossa soja lá fora vira ração de gado, do que matar a fome do povo brasileiro? Somos produtores de commodities. Commodities. Maravilha, antes de darmos continuidade a essa conversa hoje deliciosa aqui com o meu amigo Geraldo, vamos aos nossos apoiadores culturais, não saiam daí, voltamos já para o último bloco do programa Telescópio. A Quitolina Imobiliária apresenta o novo centro econômico da cidade de Itapetininga. Platinum Centro Empresarial. Com projeto arquitetônico ousado, o Platinum oferece 20 andares e 180 salas reversíveis de 57 a 610 metros quadrados. Situado na Avenida José de Almeida Carvalho, o empreendimento possui toda a segurança e funcionalidade necessária para atender as mais diversas áreas de atuação. Venha para o novo polo econômico de Itapetininga. Aproveite as últimas unidades. Lançamento Quitolina Imobiliária. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Tá todo mundo dizendo que a Stile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Stile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó. Essa mini saia de couro vem com tudo. E os spikes também. Nossa, arrasou.
Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na estilo, tá na rua. Com arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. Itapetininga para o último bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o jornal Correio de Itapetininga está nas bancas aqui com as suas principais notícias que tem, por exemplo, Câmara convoca secretários para explicar licitação. Cidade tem 5 casos suspeitos de gripe H1N1. Em falar da gripe H1N1, o que aconteceu, Geraldo? Teve um caso que falaram que foi uma professora lá da escola onde você leciona, coordenador. Sim, nós tivemos a perda de uma colega, mas não foi pela gripe. Já foi confirmado o laudo que não foi pela gripe. Mas meio que assustou a população, né, Itapetininga, né? Assusta porque nós não temos mídia competente para esclarecer direito as coisas. Ela prefere muito mais o sensacionalismo, independente do pânico, né, que ela venha provocar, do que qualquer outra coisa. Então ela prefere criar essa situação de desconforto, tanto para a família da professora que perdeu um ente querido, para os colegas e para os alunos da escola, né? Sem a menor preocupação ética de trabalhar um assunto tão sério quanto é o risco de uma pandemia do H1N1. Requer cuidado, nós estamos num período propício à transmissão, existem grupos de risco, sim, que é criança, idosos e portadores de doenças crônicas, né? Mas não é motivo também para se criar o alarde, o pânico que se criou, principalmente sem ter uma confirmação, sem ter uma certeza, né? Pode muito bem falar, suspeita de H1N1, mas não é só esse tratamento que deve ser dado à notícia, né? Assustou o pessoal, pais, alunos? Não. Sabe, um canal de televisão aqui de Itapetininga chegou a divulgar mentiras em seu site sobre a ocorrência, com o objetivo de induzir as pessoas a serem desinformadas. Não sei se a intenção é clara, qual era a intenção clara. Só sei que eles divulgaram mentiras. Geraldo, mudando um pouco a nossa pauta aqui, eu li aqui: a Câmara convoca secretários para explicar a licitação. Eu sei que você gosta muito da política municipal aí, trabalhou em alguns partidos, fez algumas campanhas políticas aí. Como é que estão os bastidores aí da política aqui em Itapetininga? Gente, nada do que está acontecendo, dessas barbaridades, me surpreende, tá? Querer exportar lixo, né? Eu acho que cada cidade tem que cuidar da água que usa, do lixo que produz. Esse é o fundamental. Isso é, sabe, você produz aqui, cuida aqui, né? Querer exportar problema é falta de competência desse governo, tá certo? A questão do nosso aterro, o aterro pode ser lucrativo, sim, tá certo? Se é lá, por que não pode ser aqui também? Tá? O aterro pode gerar biogás, pode produzir energia elétrica, pode produzir biofertilizante através de compostos orgânicos. O próprio prefeito, né, agora na campanha, ele falou, né, que ele faria um biodigestor, né? Esse prefeito fez tudo quanto é mentira para poder ganhar as eleições. Eu lembro, nós vamos cuidar dos nossos animalzinhos, com todo o carinho, se referindo ao IPA. Cadê a UIPA, cara? Qual a situação da UIPA aqui em Itapetininga? Né? Os escândalos sucessivos continuam no hospital regional. Esse é um problema, se a gente falou agora há pouco de saúde, o hospital regional, a saúde é o maior problema hoje de Itapetininga? Não só de Itapetininga, mas é a saúde, é a política pública mais execrada pelos partidos, pelos governos conservadores. Tá certo? Eu não entendo, Maurício, eu não entendo a lógica de governo em que, se você tem uma verba
irrisória para uma determinada pasta, você ainda terceiriza o serviço, que além daquela verba não dá conta de atingir as necessidades, você tem que separar uma parte para poder aferir lucro a uma empresa gestora. Você é contra a terceirização? Eu então? absolutamente contra. Para mim, a terceirização é a desculpa da incompetência do gestor de plantão. Eu acho que se não tem competência, que não se candidate, que não venha dizer que tem competência. Porque é muito fácil, ó, eu quero ser presidente do Brasil. Tá? Eu reconheço que eu não tenho competência. Tá certo? E fazer uma propaganda de marketing fantástica, porque queira ou não queira, a televisão é a maior fábrica de mentira que existe mesmo. Menos a TVI, né? A TVI, né? Por enquanto, né? Por enquanto. Né? A TVI a gente vai trabalhar. Porque se ela for fazer a mesma coisa que os outros fazem, não precisa existir. Né? O diferencial da TVI é esse. Né? Chega lá, para quê? Para cruzar os braços e pagar. Ó, você tem uma empresa de catar lixo, então você vai levar o lixo, vai resolver o problema do lixo. Olha, você tem um grupo de médicos, então você vai gerenciar o hospital, nós vamos pagar. Deixa eu entender. Publicidade, então, hoje elege os nossos políticos? Certamente. Certamente. Geraldo, falando em política, chegou uma pergunta aqui do nosso amigo José Roberto. Conhece o José Roberto? Conheço, outro colega, grande querido amigo. José pergunta assim: quero deixar a minha admiração pelo amigo Geraldo César e perguntar como você vê a possibilidade de uma coalizão de esquerda para as próximas eleições municipais a fim de derrotarmos as forças conservadoras da cidade. Um abraço ao José Roberto, que adora vir aqui discutir políticas com meu amigo Gustavo Gurgel no programa Cidade Livre. Eu acho que primeiramente é ver quem é de esquerda mesmo em Itapetininga, né? Porque tem muita gente aqui de esquerda que fala que é de esquerda, mas não é. Né? Existe esquerda na política hoje, Geraldo? Existe, lógico que existe. Né? Existe sim, existe o campo. Né? O que é esquerda, o que é centro, o que é direita. Eu acho que a primeira coisa, que em qualquer jogo, tem que ter um campo. Né? Mas tem isso em cima do muro, né? Também, não tem? Tem que ter, é o centro. Não tem, né? É o centro. Que vai com quem ganha? É o centro. Né? Esse é o centro. Né? E tem aqueles assim, olha, eu admiro muito mais no campo político uma pessoa que é assumidamente conservadora. Do que um falso esquerdista? Do que um falso esquerdista. Né? Eu acho que em Itapetininga nós temos grupos organizados. Nós não temos forças de esquerdas. Porque, infelizmente, ser esquerda é pensar em justiça. Ser esquerda é pensar em igualdade. Ser esquerda é pensar em inclusão social. Tá? E nós temos muitos grupos aqui trabalhando isso. Né? E que não são filiados a partido nenhum. Né? Temos o pessoal do hip hop, que faz um trabalho de inclusão cultural. Tá? Que nenhum partido de esquerda ou de direita faz em Itapetininga. Né? Temos o pessoal que produz as suas manifestações, o seu pensamento, e são libertários, e que não tem espaço na mídia, que não tem espaço em veículo nenhum. Tá? Eu acho que essas pessoas que não falam, mas fazem, é que deveriam estar mais organizadas. Bom, Geraldo, temos aqui uma outra mensagem da Thaís Maria Souto, que é nossa amiga e está com você aí no trabalho sobre os orgânicos, que você vai falar daqui a pouco. Ela pergunta assim: um abraço, Geraldo, parabéns pelo programa. Como você vê a disseminação do funk comercial e o atual contexto cultural que o adolescente de hoje está inserido? Como isso pode ter influência e pode ser trabalhado dentro da escola? Que ela está assistindo a página. Nossa, Thaís, agora ela me pegou. Complexo, né? Ela fez isso de propósito. Agora é muito amiga, não? Muito amiga, Thaís. Não, eu acho que esse funk comercial, né? Eu não sei, eu não sou mais tão habilitado para falar do funk enquanto movimento. Eu tenho um aluno que faz improviso no ritmo do funk, né? Faz o freestyle tão bom quanto faz
quanto meus amigos do rap também são freestyle. Eu acho que o funk em si é uma manifestação cultural, é uma música, é uma manifestação cultural de matizes afro-americana, e é um bom ritmo, sem dúvida nenhuma, né? O que nós temos é assim, uma erotização exacerbada do comportamento, que isso não é do funk, né? Vamos falar também, se é a questão da erotização, vamos falar assim, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, de música sertaneja que tem por aí. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Começou com o Tchan lá atrás. Começou com o Tchan lá atrás, né? Então, o problema é a comercialização da vulgaridade, né? E o que é o conceito vulgar, né? O que é para mim, com 52 anos, não é o mesmo conceito para quem tem 14, 15. Então, realmente, a gente fica num espaço cultural aí extremamente, né, amplo demais, né? Não posso me pegar como exemplo, nem posso pegar os extremos como exemplo, né? Eu acho que o problema é a cultura comercial em si, né? Eu acho que você produzir lixo é uma coisa, né? E você dá valor para lixo enquanto dá valor para outras manifestações culturais de qualidade, né? Valorizar esse lixo cultural em detrimento à cultura verdadeira, eu acho isso também um crime. A gente está chegando ao fim aqui da nossa entrevista, Geraldo. Eu queria que você... queria lembrar do orgânico. Vim aqui para falar do orgânico. Você que não deixou eu falar. Eu que dizia, Paulo. A Monsanto está ganhando... A Monsanto está financiando o seu programa. Não, então, eu queria deixar claro o seguinte, que esse trabalho com orgânico é uma forma da gente além de estar cuidando da nossa saúde, né, sentindo verdadeiros sabores dos alimentos, porque o produto produzido organicamente, ele tem mais consistência, é mais rico em nutrientes, sim, né, muito diferente do hidropônico, é livre dos contaminantes de solo, de veneno e de outras substâncias químicas. E tem gente, sabe, produzindo, tem gente difundindo, tem gente se alimentando. E é questão da gente realmente aumentar esses contatos, de permitir, né, oportunizar o encontro dos produtores com os consumidores, né? Então, na medida, a formação desse contato está na fase inicial, temos já um grupo já que estão se acertando para começar a adquirir, mas deixar aqui para os nossos telespectadores a possibilidade de ampliação desse grupo, né, de pessoas interessadas, né? Pode fazer o contato através da TV, eu não tenho contato agora, mas o pessoal interessado em adquirir e saber mais sobre os produtos, as hortaliças produzidas de maneira natural e orgânica, entrar em contato conosco através da TVI, que eles têm o nosso contato, e com isso a gente está fortalecendo. Porque para que essas pessoas possam continuar produzindo, né, eles têm que estar dando também vazão a esses produtos. Senão a gente vai continuar comprando muito mais veneno do que alimento, né? O grande valor, olha, a maior parte do custo do alimento hoje, sem sombra de dúvida, é o agrotóxico. A gente está pagando para comer veneno. Geraldo, antes de eu me despedir aqui de você, o Paulo Henrique, um amigo meu, irmão do Mancha, o Paulo Henrique. O Paulo escreve aqui, funk é James Brown, Tim Maia, etc. Frank... Isso. Um abraço pro Paulo aí. Um abraço, Paulo. Geraldo, queria muito agradecer hoje a sua participação hoje aqui no programa Telescópio. Venha sempre, traga essas informações para enriquecer o nosso diálogo aqui sobre política, sobre educação, enfim, sobre o que você quiser. As portas da TV estão abertas para você. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer, né? Um programa muito bom, que esclarece. E muito obrigado. Obrigado a você, telespectador, também que nos assistiu. Lembrando que a partir das 2h30, hoje teremos o programa Camisa 99. Camisa 99 que não foi exibido ontem, né? Será exibido hoje. Então você que gosta de futebol, que gosta de esporte, assista ao nosso programa. E a partir das 18 horas, meu amigo Gustavo Gurgel estará aqui comandando a nave Cidade Livre, um dos principais programas de discussões políticas aqui de Itapetininga. Obrigado a você, telespectador. Fique com Deus e até a próxima segunda-feira.